GB Fire. Hoje falaremos de As Muitas Mortes de Layla Starr. Cara, a gente não fala aqui muito de gibis únicos, né? Gibis assim de one shots ou assim fechados em si mesmo, né? Aqui geralmente a gente cobre muitas sagas, tipo sagas gigantes, né? O último acho que foi, né, o Fafhrd Gatuno, mas até o Fafhrd Gatuno ele era uma antologia, né, de várias historinhas. E o último mesmo que a gente fez assim foi lá atrás, lá nos primórdios do GB Fire, que era o Corso. Mas hoje, então vamos fazer mais este gibizinho aqui da Layla Starr. Aqui no Brasil ele é publicado pela Devir, já está na sua segunda edição. Acho que nem a Devir previu que a venda, né, da primeira edição ia ser tão expressiva. Se não me engano, o prêmio Eisner e outros prêmios, né, premiaram a HQ e ela já tinha sido lançada. Eu acho que isso aumentou um pouco do hype da galera, né? Então acho que eles calcularam mal, mas pelo menos eles foram lá e republicaram numa segunda edição, tanto que a capa é diferente, né? O quadrinho original foi escrito por Ram V e desenhado por Felipe Andrade, lá na Boom Studios. O Ram V já é um cara até bem conhecido aqui no Brasil, né? Teve o Selvagem Litoral e com o próprio Felipe Andrade, né? Eles lançaram recentemente os Sabores Raros. Ainda não chegou no Brasil, mas eles estão sendo muito hypadinhos por causa do novo run do New Gods. Eu já li até um pouco aí, né? E os novos deuses dessa dupla tá ficando assim bem bacana, né? Eu acho que é pra chegar ou no final deste ano, ou até aí no começo de 2026 pela Panini Comics. Mas, voltando pra Devir. O Layla Starr tem uma sinopse que a história se passa na Índia, com os deuses indianos, né? Os deuses hindus. O que acontece? Um indiano vai nascer e esse cara vai inventar a fórmula da imortalidade. Logo, os deuses hindus olham pra deusa da morte e falam, ó, a gente não precisa mais de você, né? A estrutura dos deuses é imaginada como se fosse um conglomerado, uma indústria, uma empresa, né? Eles falam, ó, a gente não precisa mais de você, então a gente vai te demitir, tá? Mas assim, não fica preocupado, a gente vai te pagar todas as férias que você necessita, que a gente tá atrasada, né? A gente vai te pagar as férias, né? Então você vai pegar umas férias bastante longas, mas vivendo ali como uma mortal, pra você descansar e aproveitar, né? A morte fica putaça, né? E ela vai tentar aproveitar dessas férias como mortal pra matar esse cara que vai inventar a forma da imortalidade. Antes que ele realmente a invente, né? Gente, uma história muito bacana. O desenho do Felipe Andrade é inacreditável. Ele já é bonito por si só, assim, é um desenho bonito, né? Ele tem um cartoon, né, assim, os traços são meio alongados. Você vê que a proporcionalidade, né, das pessoas não é exatamente perfeita. Tanto que tem um cara que é bem gigante, né? Ele parece aqueles gigantes do Shingeki no Kyojin, assim. Não é, assim, muito uniforme, mas é muito lindo. Tanto de paisagens como das expressões. Mas o que é legal é que, assim, é uma história que se passa no nosso mundo, né? Então, são pessoas interagindo. Mesmo que a morte esteja na história, ela tá encarnada em um corpo humano, né? Então ali as coisas são reais o que acontece. Pode aparecer um fantasma ou outro, né? Mas é uma coisa super calcada na realidade. O problema, não é problema, mas é bem legal que quando, assim, o Felipe Andrade quer demonstrar umas certas emoções, ele evoca um desenho fantástico. Não que a coisa esteja realmente acontecendo daquela maneira. Por exemplo, quando a morte vai se revelar ali pro protagonista, que ela é a morte, né? Ele desenha ela como se fosse a própria deusa Kali, né? Com uns 6 braços, assim, a pele azulada, né? Então ele evoca, assim, um fantástico em umas horas muito bacanas, assim, para passar uma tensão ou para passar uma emoção, que eu achei, assim, muito, muito legal mesmo. Também, né, a exploração, né, dos mitos hindus é muito legal, né? Então o gerente dessa empresa de deuses dá a impressão que é o Brahma, né? Porque ele tem aquelas 3 faces, né, na mesma cabeça. A Kali, quando ela parece que é a Kali, tá? Às vezes alguns deuses não são
empalados com os seus nomes, né? Ele só fala, a morte. Mas dá muita impressão que ela é a Kali, né? Tanto pela pele azulada quanto os 6 braços. O Prana, né? Que é o deus da vida. E o Agni, né? Que seria o deus do fogo. Né? O deus do fogo até fica óbvio porque ele tem cabelinho de fogo. Mas dito, né? Que é uma história super envolvente, super emotiva, que vale super a pena porque tem uma mensagem muito bonita no final. Vamos aos spoilers. Agora eu vou entrar na camada, né, do que acontece na história, minha gente. Mas vamos lá. Quando a morte se resigna à vida, né, ela pega um corpo de uma suicida, ela entra nesse corpo, que no caso é a tal da Layla Starr, né? E a primeira coisa que ela faz é ir lá procurar o cara que acabou de nascer. Então ela tenta matar ele no berço, gente. Ela pega ele no colo, assim, ela fala, eu vou matar ele, já matei, né? Já matei tantas vezes. E ela hesita, porque ela nunca fez isso de forma física, né? Ela nunca, na real, pegou um bebê. Não. Ela já levou, ela até fala, eu já levei vários bebês. Mas ela nunca tinha feito isso, né, de uma forma física. Ela tinha que induzir a morte de algum jeito, né? Então, nessa hesitação, dá tempo de outras pessoas chegarem ali, né? E ela vai, puta, vou ter que fugir. Daí ela começa a fugir e como ela não conhece muito o mundo real, ela vai direto numa rua e um caminhão acerta ela. Ela acorda, né? E o deus da vida, o Prana, ele que ajuda ela. Ele fala assim, ó, tive que te resgatar, né? Você morreu, né? Mas agora tá tudo bem. Você tá com teu corpo novinho em folha, né? Mas você tá viva de novo. Ela, obrigado. Né? Vou ter que procurar o cara. Daí o Agni menciona. Ó, ele não é mais um bebê. Passaram-se 8 anos desde que você morreu. Então é esse o teor da história. Porque ela vai ir atrás sempre dele, mas ela sempre vai morrer. Aí que se dá o título, As Muitas Mortes de Layla Starr, né? E sempre quando ela volta, ela passa uns time skips. Ou seja, ela vai percorrer a vida desse cara que vai inventar a imortalidade, né? Então a próxima vez ela vai encontrar ele com 8 anos de idade, numa praia, né? Onde ele tá assim, em luto porque perdeu um amigo. Aí depois ela se afoga. Aí ela acorda depois de mais 10 anos de novo, encontra ele jovem. Ele tá passando pelos dramas da juventude, onde mais um amigo morreu, brigou com o amigo, a namorada deles, né, largou ele. E ela morre porque ela dormiu com o cigarro na mão. Ela morre queimada, né? O prédio pega fogo. E uma das últimas vezes que ela vai encontrar ele perdeu a esposa. Ou seja, quando ela realmente encontra ele reconhece ela. E aí foi aquele momento que eu falei pra vocês no começo, né? Onde ele fala, quem é você? Ela fala, eu sou a morte. Então ali ele meio que liga os pontos. Essa pessoa que fica encontrando ele em vários pontos da vida dele era a morte. Como se a morte o estivesse o perseguindo. Cara, e num luto, muitas pessoas pensam nisso de uma forma mais subjetiva e espiritual, né? Tipo, puta merda, como que eu fui perder essa pessoa? Parece que a morte me persegue. No caso desse personagem, né? A morte o está perseguindo literalmente, em forma de uma pessoa, né? Já tô até passando para as interpretações de camadas da HQ, né? Então aqui o Ram V faz essa brincadeira, né, de tornar o subjetivo das nossas vidas em objetivo para esse cara. Quando ela vai embora, ela dorme lá num templo que afunda numa inundação, né, e morre de novo. Nisso ela acorda, né, mais depois, mais 20 anos, mais 30 anos no futuro, e ela se dá conta, né, que quando o cara ficou puto, que ele falou assim, a morte tá me perseguindo, você tá me perseguindo, sua piranha, né? Ela vê, puta, eu que fui responsável. Ele ficou com tanta raiva da morte estar perseguindo ele que ele vai inventar a fórmula da imortalidade, né? Quando ela acorda desse pesadelo, até o deus, né, o Prana, fala pra ela, ó, ele inventou mesmo, mas ele não usou ainda. Estranho, né? Nisso a gente parte até pro último capítulo, né, que é o capítulo 5, né? A Layla já morreu 4 vezes, mas ela acorda, vai atrás, né? E lembra, mais uma coisa também, enquanto a Layla tá vivendo essas vidas, ela vai passando assim por umas fases, tipo, primeiro a raiva, né? Vou matar esse bebê. Depois ela fica pensativa, né, na praia lá, encontra um molequinho. Ela fala assim, puta, será que eu mato ele? Ela fica na dúvida, né?
E já quando ela morre queimada lá, ela nem queria matar ele. Ela tava numa festa, ela tava curtindo a vida. Ela experimentou todas as coisas mundanas, né? Droga, sexo, rock and roll, né? Ela nem tava assim muito a fim de matar mais ele, sabe? Mas nesse ímpeto, né, de procurar esse cara, né, que mudou tanto a vida dela, ela acabou causando a forma da imortalidade. Nisso, a última visita que ela quer fazer é pra pedir desculpa, né? Ela já nem quer mais isso. Na verdade, ela tá até curiosa, né? Por que o cara não usou a fórmula? E ela encontra ele velho, sozinho, cuidando de animais, né? E esse último capítulo é uma porrada, minha gente. Uma porrada. O cara vai contar, né, que ele se esforçou muito, ele conseguiu, tá ali numa caixa de sapato a fórmula da imortalidade. Só que para isso ele, né, não conseguiu passar pelo luto de perder a esposa. Ele esqueceu de cuidar bem do filho dele, que também estava sozinho nesse momento, né? Ele tem a sensação que desperdiçou a vida dele. E essa aposentadoria dele, né, de cuidar de animais, é assim, ele tentando fazer o melhor que ele consegue. Que agora ele tá com câncer e vai morrer. Tem uma cena muito foda que é a Kali implorando pra ele usar a maldita fórmula. Ela começou essa jornada pra destruir isso e no final ela tá implorando aos prantos. Foi culpa dela, tudo que ele passou, que foi culpa dela de ele não ter aproveitado a vida dele com o filho, e ele devia ter usado essa fórmula. Mas o personagem ele já é bem esclarecido, ele tem noção do que ele fez e ele tá tentando fazer o melhor dele no final. Muito, muito, muito foda. A Kali vai tentar até ajudar ele até essa última conexão com o filho, antes da morte, né? E a história vai acabar assim, com a fórmula sendo jogada ao mar e ela ficando em paz junto com o deus da vida, o Prana, né? Gente, eu até tô com dificuldade um pouco de falar, porque eu chorei na primeira lida, eu chorei agora na releitura, e falando pra vocês aqui agora, eu começo a me emocionar um pouco também, porque é uma história muito linda, né, sobre a vida, sobre você se conciliar com a morte, né? Não importa se é a sua ou é daqueles que estão em volta de você. Vamos lá, para a primeira camada, né? Eu já falei, né, da primeira, que era a morte, né, perseguindo a pessoa e como ela vê isso. Numa segunda camada, quando a morte acorda de uma das suas mortes, a Kali, vamos falar Kali, né? A Kali acorda, o Prana fala assim, nossa, você era tudo pra mim. Daí a Kali falou assim, como assim? Eu sou a morte desempregada e você é a vida, né? Aí o Prana falou assim, mas você me definia. Lá, a Kali não entendeu o que isso queria dizer. Quando ela chega no final da história, ela aprendeu tanto sobre a vida que ela tentou entender também a si mesma, né? Ou seja, ela viu que a vida só significa com a morte. Em todos os momentos, a vida, né, ajudou a morte a se reerguer, né? O Prana ajuda a Kali a se reerguer, né? Mais uma vez, sem desistir, né? Para que no final eles realmente cheguem e fiquem juntos. Até nos últimos quadrinhos, o Ram-V ele se questiona assim, e agora? O que aconteceu? Né? Eles jogaram a forma no mar, a morte vai ganhar um emprego de volta? Aí tem uma cena dela abraçando o deus Prana, né? E ele fala assim, e a morte se resignou à vida? Né? Esse quadrinho talvez é o mais importante de toda a história. Porque no começo eu achei um pouco estranho ele não utilizar nas traduções, né, os nomes dos deuses. É citado alguma vez ou outra, acho que Kali nunca é mencionado. E daí ele fala, né, a vida se resigna à morte. E daí tem um quadrinho deles dois se abraçando numa praia, né. Mais uma vez, né, é o Ram-V brincando com o subjetivo, né, e o objetivo. É uma pessoa que se resignou a uma pessoa que estava do lado dela o tempo todo. Ou é o próprio conceito da morte se entregar à vida, né? Muitas vezes a gente pensa, a vida vai acabar por causa da morte, mas a morte não significa nada sem a vida, né? É isso o que o Ram-V tá passando nesses últimos quadrinhos. E não importa muito até o que aconteceu, se ela vai ganhar um emprego ou se ela vai ganhar umas lua de mel com a vida, né? O que importa é que a vida aconteceu. E nessa, tudo que a vida aconteceu, todos nós aprendemos o que é vida, o que é o milagre de ter vivido.
bom, muito legal, cara. Esse é um dos meus quadrinhos preferidos, assim, ever. Eu tinha, quando eu li ele pela primeira vez, eu ainda tinha muita bloqueio, assim, de pegar quadrinhos autorais, quadrinhos sobre standalone projects, né? Principalmente da Boom Studios e Image Comics. Mas eu li assim e fiquei impactado. Talvez ele foi um dos, assim, das vanguardistas que me convenceu a ir pra franco-belga, pra ir pra outros mercados que não era de super-heróis, sabe? E é um quadrinho até bastante importante pra mim, porque eu li ele numa hora que talvez eu precisasse desse quadrinho, né? Então, muito legal. Também é muito legal, então, trazer esse quadrinho aqui pro Gibify, ó. Finalmente, né? Mas, dito as minhas palavras, eu quero ouvir a de vocês. Vocês leram Há Muitas Mortes de Layla Starr? Vocês vão ler agora As Muitas Mortes de Layla Starr? Contem aí nos comentários. Se não quer contar, pelo menos curta ou avalie a gente aí nos agregadores de podcast. E a gente se vê numa próxima morte de Layla Starr. Falou.